Paz do Senhor a todos, boa noite. Você que nos acompanha aqui no canal Amor do Calvário, em parceria com a ADM Apologético, pastor Mauro Alves. Agradecer a você que nos acompanha. Mais uma vez a gente vai estar dando início à nossa live de estudo nessa segunda-feira. Não tivemos a live na semana passada, mas hoje a gente está no episódio 10, né? E creio que vai ser de grande valia para você que acompanha o nosso canal, você que está sempre aí pronto para poder aprender. Um grande abraço aí a Vanils, o Leônidas, lá de Rio Bananal. Deus abençoe. Esses irmãos são bênção de Deus. A todos aí de Rio Bananal, que Deus possa abençoar. E a gente vai dar início na nossa live dessa noite. E hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo. O Espiritismo tem alguma base bíblica? Existe reencarnação? No que nós, como cristãos, nós cremos? Todas essas perguntas que às vezes são feitas, né? E nós precisamos realmente estar dispostos, né? Não só prontos para responder, mas também dispostos para entender esse tema, né? É um tema que pouco se fala também, e a gente tem como objetivo aqui ajudar você a entender um pouco mais da Bíblia e ter a Bíblia como base para poder, saber sempre responder quando lhe perguntarem sobre a sua fé, né? Com base teológica, com base bíblica, tudo certinho. De antemão, meu agradecimento mais uma vez ao pastor Mauro por estar nos dando a honra de recebê-lo, né, nessa live de número 10, referente à questão das seitas, religiões e seitas. Com certeza nós já estamos preparando aí um próximo tema para a gente continuar as lives de estudo, temas mais profundos, que talvez não são falados, né, mais em escola dominical ou em algumas áreas da igreja, né, por conta de várias circunstâncias, né, porém nós queremos trazer aqui a realidade do que é a Bíblia de verdade mesmo e estudos mais profundos para a gente ter uma base mais profunda da Bíblia. Pai do Senhor, pastor Mauro, boa noite, obrigado mais uma vez por nos dar a honra de recebê-lo aqui conosco. Paz do Senhor, Leandro, paz do Senhor a todos, a honra é minha, né? Eu que agradeço. E vamos falar aí mais um assunto dentro do campo das religiões e seitas, né? Série Religiões e Seitas, e um assunto muito interessante hoje sobre o Espiritismo, né? Mesmo que existam várias vertentes do Espiritismo, uma gama delas, né? Mas nós vamos falar daquelas que são mais conhecidas e mais clássicas. Eu acredito que vai trazer bastante esclarecimento sobre esse assunto e por que nós refutamos o Espiritismo, por que a Bíblia refuta o Espiritismo e qual que é a visão, a cosmovisão, né? De um modo geral sobre o Espiritismo. Amém. Hoje aqui no Brasil se fala muito do espiritismo kardecista, né, pastor Mauro? Mas não é só esse, né, no caso, né? Não, as vertentes do espiritismo são muito vastas, né? Tem uma quantidade enorme de vertentes do espiritismo, inclusive alguns até que não acreditam em reencarnação, né? Tem isso também. Mas o kardecismo é aquela que está mais evidente. Importante salientar que o espiritismo ele tem a sua origem no século XIX, né? Através de duas irmãs chamadas Margaret e Kate Fox, nos Estados Unidos, que elas estavam em casa e aí elas começaram a bater, né, na parede, e elas começaram a ouvir que dentro do guarda-roupa, na parede, respondia as batidas. Aí elas continuam batendo, né? E respondendo, aí elas diziam, se tem alguém do outro lado, foram fazendo o teste, e aí ia sendo respondido. E depois, o considerado pai do espiritismo, né, que é o Allan Kardec, que na verdade o nome dele é Leon Revail, né, Leon Denizari Revail, que era um médico, cientista, poliglota, né, uma pessoa muito preparada e que ele sistematizou a doutrina espírita. Inclusive, existe o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que, segundo os espíritas dizem, ele recodificou a Bíblia
Isso não pode ser feito porque a Bíblia já está codificada. Ninguém pode mexer na Bíblia e recodificar ela, porque já está codificada e a nós basta entender, né, interpretar dentro dos princípios da hermenêutica e da exegese. Então, na verdade, esse nome Allan Kardec, ele é um espírito também. Segundo o Espiritismo, esse Allan Kardec é um espírito, um druida, um sacerdote druida, que teria vivido há muitos e muitos anos atrás na Gália, né, que é o sul da França hoje, e é ele que dava todas as diretrizes para Allan Kardec, assim como o tal de Emmanuel lá, que eles dizem que dava todas as coordenadas para o Chico Xavier, né? Certo. Pastor Mauro, de antemão, essa questão do que eles falam no Evangelho segundo Allan Kardec, a paz do Senhor aí ao Maicon, a Milena que também entrou, Deus abençoe. Quando eles falam desse Evangelho segundo Allan Kardec aí, eles estão colocando que eles pegaram os evangelhos da Bíblia e modificaram isso mediante aquilo que esse, entre aspas, espírito aí revelou para esse homem, isso? O Denizar Rivail? Exatamente, né? Ele teria recodificado a Bíblia à luz da doutrina espírita, quer dizer, adequando os evangelhos, né, à doutrina espírita. Assim como fez também o Charles Russell, quando ele pegou a Bíblia, né, e deturpou ela, e adequou, né, as Testemunhas de Jeová, na verdade, até os anos 50, 1950, eles usavam a versão King James. Depois, a partir de 1950, que eles começam a usar a tradução Novo Mundo, que na verdade é uma Bíblia sangrada. Assim também fez o Espiritismo com os evangelhos, deturpou tudo, né? Aquilo que eles achavam que estava certo, eles deixaram, aquilo que não estava de acordo com a doutrina espírita, eles adulteraram e também dá muita ênfase, ao invés da ressurreição, eles enfatizam a reencarnação, né? Tem tudo isso daí, né? Essa questão é muito séria, né? E isso mexe completamente na doutrina, né, pastor? Mexe na realidade da Bíblia mesmo, né? De uma forma geral, mexe de uma forma muito, muito clara, né? Não tem nada a ver com Bíblia isso daí, né? Não tem nada a ver com a palavra de Deus, e com certeza isso aí foi inspirado pelo diabo, né? Não tem nem o que falar. Mas, de antemão, para a gente entrar um pouco mais a fundo, qual é a diferença, vamos colocar assim, para entender o que realmente tem de diferente entre reencarnação e ressurreição? O Michael está perguntando qual é o tema da live. O tema da live é o Espiritismo. Nós estamos estudando hoje a linha espírita, né? Se realmente o Espiritismo tem alguma base bíblica, se tem, se não tem. E aqui a gente já está, desde o primeiro minuto aqui, o pastor Mauro já está explicando que eles falam que a Bíblia foi recodificada, quer dizer, a Bíblia já não pode ser mexida, não pode ser colocada nenhuma vírgula e nem tirada. Então, já começa por aí o erro, né? Paz do Senhor aí ao Flávio, ao Marcos, Deus abençoe. Então, pastor, parece uma pergunta óbvia, né? Que muita gente sabe, mas creio que quando fala disso é bom a gente explicar a diferença de reencarnação, ressurreição e encarnação, vamos falar assim, né? Eu vou me permita só ler um texto aqui para a gente começar, vou compartilhar aqui. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, a partir do capítulo 18, a partir do versículo 9. Diz assim, ó: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás
com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Maravilha. Então, perceba o texto aí, né, que a Bíblia refuta a necromancia, que é a invocação, consultar os mortos e assim por diante. A Bíblia, ela refuta de Gênesis a Apocalipse essa questão do espiritismo. Nós vamos ler alguns textos depois, vamos trazer algumas coisas aqui. Você perguntou a diferença entre reencarnação e ressurreição, né? A reencarnação é um princípio explicado pelos espíritas, que a pessoa ela volta a viver aqui, mas em outros corpos, vários corpos, são várias vidas, mas a pessoa voltaria à vida em outros corpos. A ressurreição, aliás, o judaísmo e o cristianismo são as únicas duas religiões que dão esperança de ressurreição do corpo. Por isso que a cremação ela é um procedimento pagão e não cristão, né? Porque tem que sepultar e a pessoa ela vai voltar, porque o corpo vai ser ressuscitado. Então, ressurreição é você voltar à vida, né? Você voltar no mesmo corpo, aquele corpo ressurreto, ele volta à vida. Agora, a reencarnação seria, num modo bem simplista de explicar, a pessoa voltando à vida, mas em corpos diferentes, e sem saber que ela já viveu uma vida anterior aqui, né? E tem também o ressuscitamento, que é diferente de ressurreição. Ressuscitamento é o que aconteceu com todos aqueles personagens bíblicos que morreram e foram ressuscitados. Por exemplo, filho da viúva de Naim, Lázaro, quem mais que eu poderia falar aqui? Eutico, e a filha de Jairo, mas eles voltaram a morrer. Isso é ressuscitamento, ou ressuscitação. No caso de Jesus é ressurreição, porque a ressurreição, a pessoa volta à vida e nunca mais morre depois. Tá vendo aí, irmãos? Ressuscitamento. A filha de Jairo, por exemplo, passou por esse processo, né? O ressuscitamento, né? Que, no caso, ela havia morrido, né? No caso, mas ela teve esse período de ressuscitamento para depois morrer novamente. É isso, né, pastor Mauro? Exatamente. Tá. Quem tem a ressurreição não morre mais, né? E a Bíblia nunca fala de reencarnação. Inclusive, Hebreus 9, 27, né? Que é um texto clássico. Hebreus 9, 27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Hebreus 9, 27, já vou colocar aqui os irmãos, né? Os irmãos, por favor, quiserem fazer pergunta aí, sinta-se à vontade de perguntar. Nós vamos estar respondendo as perguntas que necessárias. Eu estou colocando tem um outro texto que eu quero ler também, o Leandro, que é muito importante esse texto, porque tem pessoas que dizem que vê as pessoas que morreram, né? Vê o pai, vê a mãe, que as pessoas voltam aqui. E quando ele vai numa sessão espírita, kardecista, o kardecismo é chamado espiritismo kardecismo de Allan Kardec, porque lá eles estudam religião, filosofia e ciência, né? No caso do espiritismo baixo, é uma outra coisa. Aí já envolve candomblé, umbanda e quimbanda, né? Que aí já é a invocação de entidades que eles chamam da esquerda, que aí são demônios mesmo, que eles denominam vários nomes lá, né? São entidades da esquerda, e eles dizem que a direita se chama de mesa branca, né? E a esquerda seria já as entidades, o espiritismo baixo. Aqui no capítulo 7 de Jó, quero ler um texto muito interessante aqui também. Pastor, e o racionalismo cristão, ele entra em qual área desse espiritismo aí? O racionalismo cristão é uma mistura de budismo, shintoísmo e espiritismo. Né? Eles creem na reencarnação, mas eles praticam mais as liturgias das religiões orientais, né? Mas creem na lei do karma também, na reencarnação. Todas essas religiões orientais que creem na reencarnação, na lei do karma, estão atreladas, né, de modo direto ou indireto com o espiritismo.
Entendi. Aqui, ó, no verso, em Jó capítulo 7, olha o que a Bíblia diz no verso 9 e 10. Jó Tal 7. como a nuvem, Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar o conhecerá mais. Amém. Tá claro aqui, né? Eu Muito vou ter que claro. colocar esse versículo aqui. Jó 7, de 9, que às vezes as pessoas perguntam depois, já vai estar aí anotado para vocês aí, ó. Jó 7, de 9 a 10, né? O pastor, o Michael está perguntando aqui, os espíritas adoram a Deus ou a outros deuses, vamos dizer assim? Os espíritas é o seguinte, eles falam de Deus, né? Entretanto, o que eles enfatizam mais são os espíritos dos mortos, espíritos que eles chamam de luz e espírito que eles chamam de espíritos maus, né? Que estariam no lugar escuro. Agora, Deus para eles é o Deus criador, eles acreditam, mas Jesus para eles é apenas o Filho de Deus, um profeta, que não teria para eles, eles tiram o status, né, a deidade de Jesus. Então eles creem em Deus, eles falam de outros santos também, porque, na verdade, o catolicismo popular e o espiritismo é muito ligado, né? Você percebe, por exemplo, no catolicismo, você vai ver que lá, principalmente aqui no Brasil, é chamado de sincretismo religioso. Você vai ver, por exemplo, lá no estado da Bahia, Bahia de Todos os Santos, que eles falam, que lá entidades do candomblé estão muito ligadas com santos da Igreja Católica. Por exemplo, Iemanjá. Quem é Iemanjá? No candomblé, ela chama Iemanjá. No catolicismo, é a Santa Cruz dos Navegantes. Oxalá, né? Lá no candomblé, dentro do cristianismo, Oxalá para eles seria Deus. Ogum seria São Jorge. E Xangô seria Jesus para eles dentro do candomblé. Então eles fazem um sincretismo religioso, uma mistura de crenças. Mas eles não acreditam que Jesus é Deus, né? Para eles, Jesus é um avatar, ou então um nirvana, né? Que é um espírito de luz que está no mesmo nível de Buda, Confúcio, Maomé e assim por diante. Krishna, Shiva, assim por diante. Certo. O pastor, então, por esse texto de Jó, a gente vê que a pessoa não tem como voltar, né? Não tem jeito, né? Não, Isso, a pessoa, Leandro, que morre, ela sabe tudo o que acontece no ambiente onde ela está, mas não sabe nada que acontece aqui. Isso é muito claro no texto de Lucas 16, sim, o rico e Lázaro, que ele sabia tudo que estava passando no ambiente que ele estava, mas ele não sabia o que estava acontecendo com os irmãos dele, tanto que ele pediu para que Moisés mandasse Lázaro lá, e Moisés falou, aliás, Moisés não, Abraão, ele falou assim, eles têm Moisés e os profetas, que ele estava falando das escrituras, né? Ainda que um dos mortos ressuscitasse, olha Moisés, olha o que a Bíblia está dizendo. Quer dizer, ele não enfatizou a reencarnação, Abraão, ele enfatizou a ressurreição. Ele está dizendo o seguinte, ainda que fosse possível um morto voltar lá, ressuscitar, se eles não derem ouvido para Moisés e os profetas, que é as escrituras, também não acreditarão nos mortos. É verdade. A Milena está falando que essa Iemanjá é a tal da rainha do mar, né? Isso, rainha do mar. Professor, agora eu vou perguntar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que vai ser luz para muita gente, um texto da Bíblia, que eu creio que vai ser muito bom o senhor explicar isso, porque tem muita gente que confunde isso daqui. Que é aquele texto... Saúl e a médio... Saúl isso, o médio de Endor, né? Que está lá em 1 Samuel, capítulo 28. Eu pediria para o senhor, por favor, para o senhor explicar esse texto, porque o que eu já vejo de cristão explicando errado isso daqui, e eu creio que seria de muita valia, sabe, o senhor poder explicar esse texto bem claramente para as pessoas entenderem, porque eu já vi espírita que ele usa esse texto aqui da Bíblia para falar sobre essa questão aí tá vendo? O espiritismo fala isso e muitos cristãos não sabem nem responder, né? Até porque a Bíblia, ela sempre refutou a necromancia, né, que é o
que Saul vai fazer, ele vai consultar uma pitonisa, uma médium, né? Lá na cidade de Endor, no lugar chamado Endor. E o que eu já vi de pessoas, tive até debate a respeito desse texto já, eu vou colocar ele aqui para a gente fazer uma exegese nele, para ver que a Bíblia própria vai interpretar ela, nesse momento aqui agora. Porque o que acontece numa sessão espírita, como acontece, por exemplo, numa psicografia, que era muito utilizado por Chico Xavier, é que no momento que ele entra em transe, que vai acontecer com essa mulher aqui, com a pitonisa, ele entra em transe quando uma entidade maligna, ela possui uma pessoa no corpo e na alma, no espírito não, no corpo e na alma. Essa pessoa entra em transe. Quando uma pessoa recebe uma atuação do Espírito Santo, ela fica consciente. Quando é uma entidade maligna, não, ela entra em transe. E aí ele imita a letra da pessoa, como na psicografia, ele imita a voz da pessoa, né? E assim por diante. É o que aconteceu com essa mulher aqui, e o que acontece no centro espírita. O espiritismo é uma grande farsa. Então vamos lá, vamos colocar aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 28. Isso, 1 Samuel, capítulo 28. A partir do versículo 3, se você tem a sua Bíblia em mãos, pode acompanhar, senão você pode acompanhar aqui. O pastor Mauro colocou aqui o texto para a gente poder falar sobre ele. Vamos lá, então. Verso 3. Ora, Samuel já havia morrido, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os necromantes, olha aqui, e adivinhos. Saul fez uma perseguição em massa contra, porque Deus nunca aceitou isso, né? Contra todo tipo de adivinho, de mágico, necromante. Verso 4. Ajuntando-se, pois, os filisteus, vieram acampar-se em Sunem. Saul ajuntou também todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, pelo que consultou Saul ao Senhor. Porém, o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos. Eram as 3 maneiras que Deus falava com as pessoas no Antigo Testamento. Sonhos, Urim e Tumim, que eram 2 pedras, uma verde e uma vermelha, ficava dentro da estola sacerdotal, e quando precisava se consultar alguma coisa, lançava no chão, e se acendesse a luz verde, a resposta que vinha era boa. Se acendesse a luz vermelha, a resposta não era boa. Mas Deus não respondeu nem por sonhos, nem por sacerdote, que é Urim e Tumim, nem por profetas. As 3 maneiras que Deus falava. Versículo 7. Olha como o homem sai da direção de Deus, o que ele faz, né? Ele tinha perseguido todos os necromantes, os invocadores de mortos, os médiuns, e agora ele vai consultar uma. Ó. Versículo 7. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os servos: eis que em Dor há uma mulher que é necromante. Então Saul se disfarçou, vestindo outros trajes, porque os necromantes tinham medo dele, né? E foi ele com 2 homens, e chegaram à noite à casa da mulher. Disse-lhe Saul: peço-te que me adivinhes pela necromancia, quer dizer, pela invocação dos mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Presta bem atenção nessa palavra subir. Verso 9. A mulher lhe respondeu: tu bem sabes o que... Ela não sabia que era Saul. Tu bem sabes o que Saul fez, como exterminou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que então me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Saul, porém, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. A mulher então perguntou: quem te farei subir? Respondeu ele: faz-me subir Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, aqui dá a impressão de que realmente ela viu Samuel. Em alta voz, na verdade, ela pensou que fosse Samuel, porque a entidade maligna, que ela já estava possuída por uma entidade maligna, ele vai mostrar para ela que como um ancião, como se fosse Samuel, mas na verdade era um demônio, né? Gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganastes? Por que? Pois tu mesmo é Saul. Nesse momento, o demônio fala para ela que é Saul que estava diante dela. Observe, verso 13. Ao que o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher respondeu: vejo um Deus, letra minúscula,
que vem subindo da terra. Primeiro ponto, de dentro da terra. Primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é o seguinte: tudo aquilo que vem de Deus, ainda que fosse alguém que Deus enviasse, ele não pode subir da terra. Ele tem que descer. Porque Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Quando o véu do templo se rasgou, quando Jesus deu o brado, ele se rasgou de cima para baixo, mostrando que era Deus que estava fazendo. Quando alguma coisa sobe da terra, significa que não é de Deus. Isso aqui é muito importante, esse ponto. Verdade. Versículo 14. Perguntou-lhe ele: como é a sua figura? Disse ela: vem subir no ancião, está envolto numa capa. Olha como que o diabo é astuto, né? Entendendo Saul que era Samuel, o texto não está dizendo que é Samuel. Ele que subentendeu. Inclinou-se com o rosto em terra e lhe fez reverência. Aí o texto agora vai continuar trazendo a ideia de Saul. Aqui tem um ponto muito importante dentro do princípio da hermenêutica e da exegese bíblica, o Leandro, que é o seguinte: quando você lê um texto, para você interpretar ele, você tem que ver o ponto de vista do observador. Isso aqui é muito importante na interpretação bíblica. O ponto de vista do observador. Quem é o observador aqui? Saul. O ponto de vista dele é que era Samuel, né? Ele está entendendo que é Samuel. Aí ele vai dizer: Samuel disse a Saul. Por que a Bíblia está dizendo que foi Samuel? Porque no ponto de vista do observador, que é Saul, ele estava achando que era Samuel. Ok? Por que me inquietaste? Versículo 15. Fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me pergunta a mim, visto que o Senhor tem desviado de ti e se tem feito teu inimigo? O Senhor te fez como por meu intermédio te disse. Está mentindo aqui. Pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e deu ao teu próximo Davi. Porquanto não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o furor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também contigo na mão dos filisteus amanhã. Olha aqui. Tu, teus filhos, estareis comigo. E o Senhor entregará o arraial de Israel na mão dos filisteus. Não aconteceu, demorou ainda um tempo para que isso acontecesse, para que os filhos dele morressem. E ele está colocando aqui os filhos dele todos. Mas quando morrem os filhos, não morreram todos. E aí alguém pode falar assim: mas ele está falando amanhã, no sentido assim, não amanhã literalmente, mas amanhã, quando a gente fala amanhã, por exemplo, vai acontecer tal coisa, no sentido do futuro. Ainda que fosse isso, há uma mentira aqui, porque os filhos dele não morreram todos. Ficaram alguns. Morreu Jonatas, morreu 2 ou 3, que eu não me lembro agora, mas os outros ficaram vivos. Então, o verso 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra, tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel, que ele pensou que fosse. E não houve força nele, porque nada havia comido todo aquele dia e toda aquela noite. Então, aqui, ó, o que nós vemos aqui é uma grande farsa, que um demônio se apoderando dessa mulher, começou a falar, trazer mentiras, e Saul, subentendendo que era Samuel, ele acreditou, mas não cumpriu literalmente o que foi falado aqui, mostrando que era uma grande mentira. Rapaz, alguém aí ficou com alguma dúvida quanto a esse texto? Para mim, eu creio que está mais do que claro isso daí que o pastor explicou, né? Acho que está muito claro o texto aí. Mas se você não entendeu alguma passagem, você pode até falar, né, que a gente vai voltar a ler o texto para facilitar aí para aqueles que não entenderam, tá? Eu creio que é importante explicar esse texto porque tem muita gente que não conhece essa questão, essa interpretação. Na verdade, não é nenhuma interpretação, isso aqui é uma questão muito clara, né?
mas não precisa de uma exegese muito profunda, pastor, para poder entender que realmente foi só uma maneira que o demônio fez para poder enganar, né? Como que os demônios têm poder aí para poder enganar muita gente, né? E a pessoa está desviada fora do centro da vontade de Deus, ela é enganada por esse tipo de coisa, né? Se você for falar isso para um espírita, ele vai falar que ele não tem a Bíblia como autoridade única de fé, né? E doutrina, e práticas e crenças. Mas, você sabe que um dia eu fui visitar um espírita aqui e eu peguei ele com a própria doutrina dele, Leandro. Ah, é? Nós vamos fazer isso aqui agora, eu vou até ensinar como que é uma coisa... Isso aqui é um princípio muito importante que eu vou ensinar aqui agora, e as pessoas que tiverem a Bíblia aí, um exemplar da Bíblia, pode até abrir junto comigo, porque no conceito espírita, João Batista seria uma reencarnação de Elias. A última reencarnação de Elias, do profeta Elias, né? Porque quando Jesus fala lá no Monte da Transfiguração que Elias já tinha vindo, ele estava falando de João Batista. Mas é porque os dois tiveram a mesma virtude, o ministério era parecido, eles se vestiam iguais, parecidos, né? Então as características do ministério de Elias era muito parecida com a de João Batista. No tempo de Elias tinha um rei no trono, mas quem mandava era a mulher, Jezabel. No tempo de João Batista, o rei Herodes era o rei, mas quem mandava era a mulher dele, Herodias, a mulher do cunhado dele, Herodias. Então é muito parecido as características dos dois, eles vieram na mesma virtude. Então um dia eu fui visitar um rapaz aqui, né? E ele falou para mim que Elias, realmente, João Batista era a última reencarnação de Elias. Aí eu falei para ele, bom, tudo bem então vamos ler a Bíblia. Ele estava com a Bíblia também lá, ele pegou a Bíblia dele. Falei, vamos pegar a Bíblia aí, vamos usar a doutrina sua para a gente ver se a Bíblia concorda com isso. Então eu peço para os irmãos aí, abra a Bíblia em Mateus 14. Mateus capítulo 14. Isso. Vamos ver se isso resiste ao crivo da Bíblia, né? Vocês vão observar aqui, vou compartilhar aqui, vocês vão observar o seguinte, no capítulo 14 de Mateus, vocês vão ver se até na própria epígrafe aí já dá para ver que é a morte de João Batista, né? Aí vai falar no 3, Herodes havia prendido João, manietando, guardara no cárcere, depois a filha de Herodias, né, que a tradição chama ela de Salomé, ela vai dançar lá e Herodes vai falar para ela pedir o que ela queria, ela consultou a mãe dela, e a mãe falou que era a cabeça de João Batista num prato, uma bandeja. Então aqui é a morte de João Batista, ok? Certo. Vamos para o capítulo 17, então, agora de Mateus. Então vamos lá. Aqui é o Monte da Transfiguração, né? Verso 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um monte muito alto. Não se sabe se é o Monte Tabor, alguns dizem que é, né? Foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Agora aqui tem um ponto. Se João Batista morre no capítulo 14, ele era a última reencarnação de Elias, quem deveria aparecer aqui agora? Deveria ser João Batista, né? Mas aparece Elias. Então, quer dizer, eu peguei ele com a própria, ele aí pulou para lá, pulou para cá, mas não teve resposta. Porque se ele, João, era a última reencarnação, e as reencarnações para eles, o Leandro, como que funciona a reencarnação? Eles dizem que as reencarnações são sucessivas. Todas as pessoas vão reencarnando, né? E vão evoluindo gradativamente. E aí eles vão se livrando dos pecados, das maldades que eles fizeram no passado. Aí eles dizem que aquelas pessoas que sofrem mais, têm problemas físicos, doenças graves, são algum tipo de coisa ruim que eles fizeram no passado. Mas aqui, então, se João era a última reencarnação de Elias, logo, é muito simples. Dentro da doutrina espírita, quem tinha que aparecer ali seria João, mas aparece Elias, né? Muito bem colocado, pastor, muito bem colocado. Não tem nem como falar o contrário, né? Já é refutado de cara já, né? Porque
não tem jeito, né? A Bíblia, ela se autoexplica, não precisa inventar moda, nada disso, né? E o espiritismo kardecista, pastor, eles creem como, por exemplo, o hinduísmo, né? Aquela questão do que a pessoa pode vir num corpo num cachorro, num gato, e por aí vai ou não? Não, não, não. É o racionalismo cristão que crê assim. Eles Sim. crê que a pessoa. Porque para o espírita kardecista, para o espírito, Deus, na verdade, ele é um princípio impessoal. Ele não é uma pessoa. Você entendeu? Ele é Uhum. uma forma. Ao mesmo tempo que ele é uma forma de inteligência, ele também é um poder para o espírito. É. Agora, como que eles creem? A pessoa volta num outro corpo de ser humano. Ela vai voltar aqui para ela ser aprimorada, né? E vai passar por várias vidas. Então, o espiritismo kardecista, ele trabalha muito com essa questão, filosofia, ciência e religião. E aí eles explicam que as pessoas vão voltar aqui, né? Por exemplo, alguém pode ter sido um grande rei, um grande médico no passado, ele volta, por exemplo, como um gari, porque agora ele vai ser aprimorado nas coisas que ele desprezou lá atrás. Eu estou até perguntando para o senhor, porque às vezes as pessoas que estão nos acompanhando, elas não têm essa noção, né? E a gente vê muito hoje, por exemplo, principalmente lá nesse meio de cinema e essas coisas tal, aí você vê filme, por exemplo, que fizeram há pouco tempo aí de um cachorro, do cara que morre, Eu vi esse aí filme aí. ele reencarna num cachorro, aí daqui a Sim. pouco ele tem outra vida, eu acho que é nome de 5 vidas, alguma coisa assim, sei lá, eu É. ouvi falar. Quatro vidas, acho que é. 4 vidas. Então, e aí a pessoa às vezes acha que aquilo lá é o espiritismo kardecista, e na verdade não é, né? O espiritismo kardecista não crê assim. Ele crê que a pessoa volta num outro ser humano, né? Nasceu homem, pode vir uma mulher, era rico, aí vem como se fosse pobre, e assim por diante, né? Então, isso aí é bem claro que há essa diferença do espiritismo kardecista, o espiritismo, para o racionalismo cristão, para o hinduísmo, que crê dessa forma aí, né, pastor? Ô, Leandro, você sabe que tem algumas vertentes dentro das religiões orientais, a grande maioria, esmagadora, das religiões orientais, elas crê na reencarnação, na lei do Sim. karma. E que o ser humano ele só vai obter a sua purificação, né, através de reencarnações, até ele chegar no estágio que eles chamam de avatar, nirvana, que é um estágio, já um espírito de luz muito desenvolvido. Peraí, pastor, rapidinho. Só falar aqui, cuidado com esses avatares aí do Facebook, viu? Porque a gente exatamente. não tem nada a ver, tem a ver sim, não entra nessa furada não, que isso aí Não. Você pode estar chamando coisa ruim para tua vida aí. Na verdade, isso daí é um demônio que vem lá, proveniente lá do hinduísmo, né? O avatar é justamente isso, é um demônio, um espírito de luz desenvolvido, que eles falam, mas na verdade é um demônio. E eles, então, Leandro, tem até uma vertente do espiritismo, muito parecido com o racionalismo cristão, que eles dizem, sabe aqueles cupim que você vê no pasto, tem aqueles cupim grande? Sim. Eles dizem que o ser humano já foi aquilo lá e foi evoluindo e acabou se transformando em pessoa, né? Ah, meu Deus do céu. É demais. Agora, o espiritismo baixo, que é chamado espiritismo baixo, que é a Umbanda, Quimbanda, que aí eles têm até as músicas que eles chamam de pontos. Eles têm o atabaque, né? Eles vão batendo o atabaque e vai cantando ponto, chama ponto. E as próprias músicas já vão invocando Lúcifer, né? E entidades que eles chamam entidades da esquerda. Nós sabemos que, na verdade, são todos demônios, né? Mas ele tem um jeitinho de disfarçar ali. E eles próprios, dentro do espiritismo, eles conseguem doutrinar os próprios demônios. Demônio doutrinando demônio. Por isso que Jesus ainda fala lá, né? Se demônio expulsa demônio, então o reino do inferno está dividido, o reino de Satanás está dividido. E realmente está, porque eles têm lá dentro doutrinas, eles têm como doutrinar um espírito, doutrinar o outro, né? Meu Deus. Exatamente. O pastor, é uma coisa que eu até queria trazer aqui para que o senhor comentasse um pouco, falasse, né, sobre a Vanessa está colocando aqui entidades petistas.
Tem também. Tem também, né? Vamos mudar o foco, não. É da esquerda, né? É da esquerda. Mas, ô pastor, aqui ele está colocando aqui, deixa eu só ver aqui com o Marco. É bom entender sobre a religião espírita. Teve uma vez que mandei um bom dia para o pastor Leandro e tinha uma mensagem espírita e eu nem sabia. Eu te avisei. Você estava mandando lá um negócio que não tinha nada a ver com Bíblia, né? Eu te falei para você, não precisa mandar isso não, isso aqui não, isso aqui é espírita, né? Então, tá vendo por que é importante participar dessas lives para a gente aprender nessas coisas, né? Essa questão da live de estudo é muito importante. Pastor, só colocar uma questão aqui para o senhor até explicar um pouco, né? Que há um tempo atrás, se eu não me engano, uns 10, 15 anos atrás, tinha aquelas sessões, eu acho que era em Franca, né, que tinha aquele doutor Fritz, que as pessoas iam lá, e a pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: o demônio pode fazer uma obra de cura numa pessoa? Pode, porque ele imita as coisas de Deus, né? Na verdade, ele vai imitar nas manifestações que acontecem no centro espírita, né, no espiritismo baixo, são realmente manifestações demoníacas, e eles simulam algumas curas, sim, entendeu? Pessoas que falam, eu fui curado, recebi cura, mas são simulações, né? E no futuro acaba voltando, a pessoa pode ter até ela pode ser sugestionada na mente dela que ela foi curada, mas na verdade ela acaba depois ela percebendo que ela não foi curada coisa nenhuma. Sem contar que eles imitam a voz, imitam a letra nas cartas de psicografia que os centros espíritas utilizam muito. Por exemplo, Chico Xavier mesmo, ele que, segundo ele, o mentor dele era um espírito chamado Emanuel, né? Justamente para dar uma ideia de que era o Cristo, né? Porque Emanuel, Deus conosco, e ele psicografou milhares e milhares de cartas de pessoas que já morreram, né? Trazendo segredos das pessoas que só a família sabia. Você vê como que o diabo é astuto. E é lógico que a família vai ser ela está num momento de fragilidade, de separação, né, de tristeza. Ela vê lá uma carta psicografada com a letra da pessoa e a assinatura da pessoa, características da pessoa, falando coisas que aconteceu, a pessoa vai se converter ao espiritismo, né? E sem contar também, ô Leandro, que dentro da bruxaria, que também é uma vertente do espiritismo, acontece muito esses rituais de curas, né? Dentro, por exemplo, da nova era, que também tem muita coisa do espiritismo, acontece rituais de cura, cristais, medicina alternativa, né? Acupuntura, que tudo isso tem pessoas que pensam que não tem nada a ver, crente, né? Que eles vão procurando os pontos, os acumpontos que fala, né? No corpo da pessoa, mas tudo isso está ligado com medicina chinesa, né? Raízes lá das religiões orientais, e assim por diante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, você estava falando que a moça mandou um negócio para você aí, ou um rapaz que parecia evangélico, né? Sim. Se a gente ligar na Legião da Boa Vontade, que é o canal lá do Paiva Neto, né? O Paiva Neto é o substituto do Alziro Zarur. Sim. Alziro Zarur é o fundador, ele morreu em 79, aí veio o Paiva Neto. Você vê eles explicando o Apocalipse, lendo a Bíblia, Legião da Boa Vontade, que é uma vertente do espiritismo, que eles creem em reencarnação, você fica bobo, fala, esses aí são irmãos. Por isso que a gente tem que estudar a Bíblia, estudar religiões e seitas, ter perspicácia, né? E ter muita atenção, porque o diabo não vai vir de tridente na mão, de chifre, olho vermelho, ele vem com uma roupagem muito bonita e com aquele velho truque dele que começou lá no Éden, que é querer divinizar o homem e desmentir Deus, né? Puxa vida, muito bem colocado, pastor. A Milena está colocando aqui o João de Deus também, né? Falsa cura. Né? Falsas curas. Charlatões, né? Charlatanismo. Pessoas que pegam miúdos de galinha, de tudo quanto é tipo de animal, e faz que está tirando as coisas de dentro da pessoa. Eles têm habilidade nas mãos, né? Conseguem fazer como aqueles mágicos, ilusionistas, né? E acaba iludindo a pessoa, fala que a pessoa tem isso, tem aquilo, e tem gente que vai lá e ainda deixa ele ser cortado, né, por essas pessoas. Eu tenho medo até de um médico se precisar me cortar, agora o cara vai lá, corta. Eu vi um dia o João de Deus fazendo uma cirurgia lá,
falsa com garfo aqui no rosto, dentro do ouvido do camarada. Como que a pessoa se sujeita? Acho que é o desespero, né? É verdade. E porque não conhece a verdade, se os que já, entre aspas, conhecem estão sendo enganados, imagina quem não conhece. Ô, pastor Mauro, colocando essa questão aí, eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre, até para orientar também os jovens com relação a isso, né? Principalmente as pessoas mais jovens, até os pais também, né? Que, com relação ao tal do Harry Potter lá, né? Que, querendo ou não, uma vez eu estava em Lisboa, lá em Portugal, na época que eu morava lá, e eu vi eles fazendo um ritual. Eles colocaram como Harry Potter um monte de jovem, tudo vestido de preto, começaram a ajoelhar lá e invocar o trem lá, o demônio, né? E o negócio baixou no meio da rua mesmo, né? Baixou no meio da rua mesmo. Que risco que um cristão corre de ter um filme desse, por exemplo, dentro da sua casa? O que risco que ele pode correr? O que mal que isso pode trazer para a casa dele? Essas novelas satânicas da Rede Globo aí também, que só fala de espiritismo, né? De coisas nesse sentido. Um filme que acaba ensinando essas coisas, né? Que fala sobre isso, né? Até filmes infantis, como o Pocahontas, por exemplo. O que o senhor pode orientar com relação a isso daí? Eu posso orientar que os crentes devem se abster disso, porque quando eu ligo a TV num filme desse, eu posso abrir um portal, né, no mundo espiritual para que entidades malignas venham para dentro da minha casa. Ainda que ele não vai possuir a pessoa, uma possessão maligna, mas ele vai trazer demônios, vão chegar ali e vão começar a trabalhar para colocar desordem dentro da família. Harry Potter é bruxaria pura, né? Do começo ao fim, elementos da nova era, bruxaria pura. Então o crente tem que se abster de tudo isso. Essa questão do Avatar mesmo aí deu debates e debates longos na internet, né? Inclusive eu participei de alguns, de teólogos dizendo que não, que a palavra Avatar é uma linguagem de informática, isso aí tem a ver com a linguística, mas é aquela coisa subliminar, debaixo do limiar. Se você não tiver percepção, e quando você liga a TV, quando você participa, por exemplo, de um culto, de uma festa de Halloween, deixa o seu filho participar na escola de um Halloween, que tem origem lá nos celtas, né? Que é também invocação dos mortos, necromancia, você está abrindo portais no mundo espiritual. Você sabe que o espiritismo, ele diz que a mediunidade, ela vai dando passes nas pessoas, porque a mediunidade é o seguinte, ela trabalha um elemento que na pessoa chama ectoplasma. Não sei se as pessoas aí já ouviram falar. O ectoplasma é uma substância no espiritismo chamada que daria condição dos mortos virem se comunicar com os vivos. Se chama ectoplasma. Então, quando você está assistindo um filme desse, quando você está participando de uma festa do Dia das Bruxas, Halloween, né, que na verdade é o dia do diabo, nasceu lá de origem celta. E, enfim, toda essa sorte de coisas aí, você acaba dando legalidade para que o diabo entre na sua casa, para que ele trabalhe, porque o papel dele é esse, né? E entidades malignas venham e possam trazer até enfermidades, como no caso de Adão, quando ele pecou e quebrou o preceito de Deus, entidades malignas tiveram acesso à personalidade do homem. Já nasceu a primeira enfermidade, que é a síndrome do pânico. Deus falou, onde tu estavas? Ele disse, tive medo e me escondi. Então é muito sério. Se abstenham disso, tome cuidado, né, com esse tipo de coisa. Por exemplo, muita gente não sabe, né? Quando se pratica um aborto, quem está se alimentando desse tipo de aborto? Moloque, que é um demônio, né? O sacrifício de crianças no passado não se faz mais com toda de modo medieval que se fazia, colocava Moloque era um touro, um personagem metade touro, cabeça de touro e corpo de homem. Dentro dele se colocava fogo e ele ficava incandescente. E aí colocava a criança nos braços dele, ou então dentro de um compartimento que ele tinha, e aí a criança morria queimada. E ficava se tocando tambores para não ouvir o choro da criança. Quando alguém pratica um aborto hoje, de modo, pode-se dizer indireto, está alimentando esse espírito maligno chamado Moloque, porque ele se alimenta de crianças até hoje.
Isso é sério. O Marco está perguntando aqui, sempre gostei de filmes de ação, com guerra, com corrida de carro, tipo Velozes e Furiosos. Esse tipo de filme pode trazer algo ruim? O senhor poderia responder aí, pastor? Esse tipo de filme ele pode trazer coisas assim para a mente, né? Às vezes você vai. Eu, por exemplo, já tive a audácia de assistir alguns filmes de terror, né? Eu tenho uma filha, a Pamela, que ela gosta disso daí, eu corrijo ela, né? Porque isso daí não são filmes adequados para um cristão. Esses filmes De que ação, tem muita de ação, muita violência, pode trazer alguns transtornos para a mente da pessoa, né? A psique da pessoa, se a pessoa não for bem preparada. Agora, e outra, hoje está difícil assistir filme, porque você vai assistir um filme aí mais tarde, um pouco, não tem um filme que não tem cenas de sexo explícito. Tá complicado, né? O negócio está complicado mesmo. Pastor, acho que com relação a isso aí, eu acho que já ficou claro. Se tiver mais alguém que tem alguma pergunta, pode fazer, que a gente vai estar passando para o pastor Mauro. Ô, Leandro, oi. Só para complementar aquilo que você me perguntou, se é possível, por exemplo, dentro do espiritismo, o diabo realizar algum tipo de cura, né? Existe uma diferença muito grande entre cura e curandeirismo, que é o que acontece dentro do espiritismo. Porque a cura, né, você recebe algo sobrenatural de Deus e aquela enfermidade está curada mesmo. O curandeirismo é uma arte ou então uma técnica que o curandeiro, né, ou o curador, afirmando ele ter poder sobrenatural, ele pratica. Na verdade, são técnicas de charlatanismo que ele aplica ali para poder enganar a pessoa. É engodo, né? Engano. Cuidado, hein? Nem tudo aquilo que parece ser de Deus é de Deus, hein? Cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, né? Ô, pastor, eu até ia perguntar para o senhor uma coisa que agora a gente está indo um pouco mais fundo, né? Vamos falar assim. A gente veio dando a realidade do que é o espiritismo, depois a gente explicou diante da Bíblia o que realmente é o espiritismo, né? A invocação de mortos, necromancia, demônios, e está totalmente fora da realidade de Deus, que uma pessoa não pode realmente voltar aqui, né, que ela está no mundo dos mortos, ela não tem acesso aqui, deixou isso claro, que ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso o juízo. O senhor já falou do texto lá de Hebreus, mas eu queria ir um pouco mais fundo agora com relação à questão do espiritismo gospel. O que seria isso? Porque eu tenho visto aí, a gente tem visto muitas coisas que são realidades espíritas no meio, entre aspas, gospel, né? Esse meio aí que se diz cristão, mas de cristão não tem nada, né? Como que funciona esse espiritismo gospel aí? O espiritismo gospel, ele está bem latente nos dias, a partir com o advento do neopentecostalismo, isso ficou muito mais explícito, né? Você liga a TV aí nesses programas dessas megas igrejas, Universal, Igreja da Graça, Igreja Plenitude do Trono de Deus, você vai ver lá elementos do espiritismo lá, por exemplo, ficar invocando demônios, né? Utilizando rosa ungida, utilizando óleo ungido, você vê pessoas sendo entrevistadas, supostamente demônios sendo entrevistados, isso se faz muito dentro do espiritismo, né? Do espiritismo baixo, principalmente, se faz muito isso. Você observa lá pessoas pegando toalhinhas ungidas, copo de água, supostamente benzido, né, orado, mas na verdade isso se faz muito também dentro do próprio espiritismo. Elementos do espiritismo que se instalaram no decorrer do tempo dentro do culto, da liturgia do culto cristão. Isso no começo eu falei aqui que lá na Bahia, em Salvador, na Bahia toda, tem um sincretismo religioso, né, catolicismo misturado com candomblé, mas não está diferente dentro do movimento gospel, não, Leandro. É verdade. Eu até estava vendo esses dias aí uns pastores da Universal vestidos de branco, numa praia. Né? Quer dizer... Eles vão nas matas também. Dia de sexta-feira eles vão nas matas também. É um absurdo, né?
é uma mistura de coisa que não tem nada a ver com Bíblia, ensina o povo errado, aí o povo vai e põe o copo em cima da televisão, aí faz todo esse processo, é um monte de coisa. Paganismo, né? Paganismo dentro do cristianismo. Exato. E o espiritismo gospel está cada vez mais forte. Esse tempo atrás eu estava vendo, pastor, um cantor gospel aí, que o que ele fazia? Ele, para consagrar o CD dele, ele pôs lá uma botija gigante de óleo, de azeite lá, e enfiou o CD dele lá dentro para consagrar a Deus. Não é assim que um cristão consagra a música cristã, isso não tem cabimento, isso não tem base bíblica. A gente vê essas coisas, a gente fica entristecido, né, e tudo mais. Leandro, outro tipo também de acender vela, você vê pessoas utilizando incenso dentro das igrejas, né? Já tem também. Outra coisa também, você já ouviu falar do chá do Santo Daime? Chá do Santo Daime? Sim, já ouvi falar. Uma seita, né, que também até teve um bem famoso aqui no Brasil, que foi morto, ele e o filho dele, né, por um doido lá que eles deram esse chá, que é alucinatório, um chá alucinatório que tem origem dentro da pagelância dos índios, né, é um tipo de espiritismo também, que as pessoas utilizam isso, né, numa certa seita que tem aqui no Brasil. Curandeirismos, né? Outra coisa, astrologia, não estou falando de astronomia. Astronomia é uma ciência que estuda os astros, estou falando de astrologia. Búzios, cartomante, que nós lemos lá em Deuteronômio, né? Toda essa sorte, agoureiros, adivinhos, toda essa sorte está relacionada com o espiritismo. Pessoas que ficam jogando cartas, fazendo profecias, hidromancia, como Nostradamus fazia. Tudo isso aí é condenado, tudo isso é condenado pelas escrituras, por Deus. Deus não aceita esse tipo de coisa. E com certeza o que está sendo realizado dentro de certas igrejas evangélicas hoje, Deus está refutando e abominando. Até falar que a Milena está perguntando, e acender vela, pastor? Pois no dia dos mortos, no dia de finados, né? Agora você vê se tem uma grande mistura de catolicismo com o espiritismo ou não tem. Porque se você pegar, por exemplo, o livro dos Macabeus, o rodapé, acho que é o segundo livro, vai incentivar o culto para os mortos. Aí vai lá acender vela para o morto, porque segundo o próprio catolicismo diz que quando você dá uma esmola ou quando você acende uma vela, você está diminuindo as chamas do purgatório, para as pessoas que foram para o purgatório. Quer dizer, é um tipo de espiritismo dentro do próprio cristianismo. Então nós não devemos acender vela, não podemos fazer oração pelos mortos, porque a morte sela o destino da alma. Depois que uma pessoa morreu fisicamente, Hebreus 9:27. O homem está ordenado morrer uma só vez, depois segue-se o juízo. Eclesiastes diz que lá no túmulo não há, na sepultura não há obras, não há ciência, não há nenhum tipo mais aquelas atividades que a pessoa tinha aqui, ela não vai fazer lá, ela vai saber tudo o que acontece no ambiente dela lá, mas ela não vai praticar nenhum tipo de atividade mais que ela tinha aqui na Terra. Muito bem explicado, né? Então, fique esperto que até mesmo com essa realidade neopentecostal hoje no Brasil, no mundo, né? Mas aqui no Brasil o negócio está feio. Eu não vou falar tanto dos outros porque eu não estou lá, né? Mas a gente sabe também o que acontece. Muitas práticas, né, pastor? Esses negócios desse sistema neopentecostal aí, que essas músicas que parece que são de Deus, mas não são, tudo isso aí tem um envolvimento espírita, né? Com certeza, até porque... E muitos até estão achando que estão recebendo uma profecia de Deus, mas não conhece a Bíblia, porque toda profecia dada tem que passar pelo crivo da Bíblia, não vão na Bíblia ver se e aí depois cai na armadilha. Inclusive, cultos neopentecostais, que se você entrar no YouTube, você vai ver movimentos que as pessoas fazem, movimentos estranhos, parecendo com o candomblé, com a Umbanda, rodando, né? Rodando para lá, rodando para cá, falando línguas estranhas mesmo, né? Abre aspas,
Não é a língua sobrenatural ininteligível. É uma língua mesmo que nós conhecemos, que Paulo fala em 1 Coríntios 14. É uma língua mesmo que você percebe que o diabo ele tem essa capacidade de imitar as coisas de Deus, né? Muito sério isso. O Marco está colocando aqui, já fui da Universal, conheço bem essa igreja. Porém, tem um óleo ungido aqui. Qual o modo correto de utilizá-lo? Ô, Maicon, primeiro é o seguinte, primeiro que, à luz da Bíblia, quem tem autorização para utilizar o óleo para ungir alguém é só um presbítero da igreja. Exatamente. Né? O presbítero, o pastor pode porque ele já foi presbítero. Então ele tem essa função acumulada, né? Mas não é aconselhável para qualquer pessoa sair ungindo as pessoas com óleo, até porque quando você vai ler o texto da carta de Tiago, você vai perceber que aquele tipo de unção que era feito é o que a Igreja Católica chama hoje de extrema unção. Está alguém enfermo? Chama os presbíteros da igreja. Aí vai falar, se cometeu pecado, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé salvará o doente. Não é que ele vai ser curado. Salvará o doente. O óleo era um procedimento que se fazia quando as pessoas estavam morrendo. Então a gente utiliza, assim, ali como esse procedimento, se uma pessoa estiver doente e ela pedir, você pode me ungir? Mas sempre o presbítero da igreja ou o pastor da igreja, ok? Exatamente, é isso aí. Não é para qualquer pessoa sair usando. E só se pode ungir uma pessoa se ela solicitar, se ela estiver doente, o procedimento bíblico. Agora, pessoas que ungem carro, ungem casa, unge bicicleta, unge carriola, inclusive, ô Leandro, se você me permite, eu quero sugerir um tema aqui, se você me permite, para a gente falar aqui sobre santificação e consagração. Quando as pessoas consagram veículos, o que acontece depois que esses bens são consagrados? Amém. Vamos fazer sim, pastor. A gente até pode marcar para fazer na próxima segunda essa live. Santificação e consagração, né? É muito esclarecedor. Eu creio que seria de muita valia. As pessoas têm que conhecer, né, o entendimento bíblico, o que é isso aí, o que é consagração, o que é santificação, tudo isso. Porque tem muita confusão nisso aí, né? E as pessoas, às vezes, vão por aquilo que elas aprenderam e, na verdade, às vezes, não é o que a Bíblia está ensinando. Se a Bíblia é a nossa regra de fé, nós temos que seguir o que a Bíblia fala, né? Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Ô, Leandro, só para terminar essa questão do óleo que o Maicon colocou, eu tenho óleo ungido aqui. Ô, Maicon, primeiro, uma outra coisa bom de esclarecer, não existe óleo ungido. Existe óleo para unção. Porque quem ia ungir esse óleo? Não tem óleo ungido, não existe esse óleo ungido. Existe óleo para unção, que você utiliza para ungir alguém, não é que ele é ungido. Você vai, se você for dar uma olhada no óleo do Antigo Testamento que consagrou o tabernáculo, que era um perfume, não tem nada a ver com esse óleo do Novo Testamento. E aquele óleo lá nem podia se usar. Tem a receita dele, mas não pode usar. Olha que interessante. E esse óleo do Novo Testamento, ele é óleo para unção, nunca óleo ungido. Muito bem colocado. Tem alguém que tem mais alguma pergunta a fazer? Se não tiver, a gente vou estar passando para o pastor, fazer as suas considerações finais, orar por nós, por essa semana. Amém. E a gente tem agora, dia 31 de outubro, já vou estar passando para os irmãos aí, vou estar fazendo um sorteio de 6 pessoas que podem fazer o curso de introdução à teologia conosco. Pastor Mauro e eu, nós vamos estar junto aí nessa, fazendo esse sorteio, né? Para poder as pessoas terem um pouco mais de conhecimento bíblico, e isso faz parte de todo um projeto que a gente tem aí para a sequência do final desse ano agora. E dia 31 de outubro, se você não sabe, né? Dá uma olhada, não é dia do Halloween, né? Não tem nada a ver com Halloween. 31 de outubro se lembra, né? Se celebra o dia da Reforma Protestante. E dia 31 a gente vai estar também sorteando essas 6 pessoas que vão estar participando desse curso de introdução à teologia. Se não tem mais ninguém aí para fazer pergunta, o pastor Mauro, mais uma vez, obrigado. Agradecer ao senhor aí pela disponibilidade. Já temos outra live para semana que vem e já vamos moldar para as outras semanas sobre o que nós vamos
Eu estou pensando em falar sobre escatologia, não sei se o senhor tem essa perspicácia, esse entendimento que é necessário, mas a gente vai conversando no decorrer do tempo aí para poder a gente falar sobre isso, tá bom? Amém. Pastor, obrigado mais uma vez. Se o senhor puder dar suas considerações finais e orar por nós aí pelo restante da semana. Amém. Eu que agradeço, Leandro. Agradecer a todos os irmãos que participaram e vamos continuar falando assuntos aqui de muita importância, esclarecedores e assuntos de profundidade também, né? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite, por essa oportunidade de falar da tua palavra, esclarecer, Senhor, alguns pontos aí de suma importância. Que o Senhor nos guarde cada momento, continua guardando o Leandro e a sua família, os irmãos que participaram, também a minha família aqui, a igreja. Amém. Continua conosco, Senhor, nos fortalece, nos livra de todo perigo e que cada dia nós possamos esperar no Senhor e crer em Ti e guardar a sua palavra no nosso coração. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, obrigado, Leandro. Deus abençoe, pastor. Grande abraço. Abraço. Tchau. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui nessa live. É realmente um assunto muito interessante, uma noite especial para que a gente pudesse entender um assunto que é de suma importância. Hoje nós terminamos a nossa 10ª live, ou a última live da série Religiões e Seitas. Com certeza, se nós fôssemos entrar mais a fundo, estaríamos tendo que falar sobre várias religiões, várias seitas, de uma forma muito mais ampla. Mas aqui eu creio que são 10 lives que você pode acompanhar e conhecer as seitas mais conhecidas e que mais criam problemas para o cristianismo. Nós precisamos aprender a defender a nossa fé, precisamos aprender a dar respostas bíblicas para aqueles que muitas vezes vêm nos perguntar da razão da fé, porque cremos, porque temos a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus vai te dar a direção para você também responder às pessoas que são dessas seitas e que você possa entender profundamente os mistérios de Deus que estão na Bíblia e na palavra do Senhor. Nunca se esqueça que sempre qualquer coisa, qualquer entendimento de um cristão tem que passar pela verdade da Bíblia Sagrada. Se a Bíblia Sagrada fala A, é A. Se ela fala B, é B. Se ela fala sim, é sim. Se ela fala não, é não. Nunca use termos ou faça coisas que não estão autorizadas na Bíblia. Tá? Isso é uma maneira da gente se guardar. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam, a Vanilza, obrigado, Vanilza, Deus abençoe você, Leônidas e todos os irmãos que nós tanto amamos, ao Maicon, a Milena e a todos aqueles que nos acompanharam durante todo esse tempo aqui. Na próxima segunda, nós já temos uma outra live, um assunto muito importante que nós vamos estar falando, tá bom? Deus abençoe a todos, nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a todos.